Olá, você vai ver agora no Lance Total. Sem Ronaldinho Gaúcho e Léo Moura, Joel muda time para estrear na Taça Rio. Tite poupa Ralf e Edson já pode voltar contra Catanduvense. E mais, será que a torcida do Palmeiras vai aderir ao projeto Wesley? O Palmeiras lançou nesta terça-feira o projeto Wesley. E isso quer dizer que a diretoria alviverde espera contar com a doação dos torcedores para pagar os 21 milhões de reais ao Werder Bremen pelo novo reforço. Nós estamos otimistas. Vamos ver como é que é a força da torcida do Palmeiras, que é uma torcida que eu considero de 18 milhões de torcedores, falo em 15, eu considero 18 milhões, eu acho que agora a torcida tem que entender que se for de bom grado para eles colaborar, a gente aceita e o Palmeiras vai ficar agradecido e eu acho que o torcedor vai ficar satisfeito, porque mostra a grandeza do clube. A tática do projeto MOP, My Own Player, meu próprio jogador, foi usada recentemente pelo Corinthians para repatriar Christian, mas o Timão não teve sucesso, a torcida não aderiu. Será que depois de um ano de crise a torcida palmeirense vai aderir à causa Wesley? Eu acho que é muito difícil qualquer clube conseguir trazer um jogador arrecadando dinheiro com torcida. E no caso do Palmeiras é um jogador sem identificação nenhuma com o clube, que é o caso do Wesley, que jogou no Santos e tal, e a torcida do Palmeiras não tem nenhuma identificação com ele, então eu acho que vai ser muito complicado. Eu acho que o Palmeiras, assim como qualquer outro clube, tem que preservar um pouquinho a sua imagem, tem que ser muito claro nesse tipo de negócio, é uma novidade. Agora, na minha cabeça, não entra ainda nessa forma como tem sido feito um clube de futebol, seja ele qual for, pode ser o atual campeão, pode ser o atual rebaixado, não interessa o resultado, pedir ajuda ao seu torcedor para contratar um jogador. A julgar pelas últimas atitudes da diretoria e até do próprio time, eu creio que não, porque ultimamente o Palmeiras tem colecionado vexames, tanto dentro quanto fora de campo, até mais fora de campo, com as bagunças que as últimas gestões têm proporcionado aí, dignas de riso até. Pedir dinheiro para o torcedor, eu acho que fica um pouco estranho, a maneira como foi tratado isso, um pouco ruim, até para a imagem do Palmeiras. Está aí a opinião dos jornalistas do Diário Lance de São Paulo. E é hora de recomeçar. Na véspera da estreia na Taça Rio, o técnico Joel Santana se vê obrigado a apostar as fichas em um novo time. Os detalhes do dia rubro-negro com a repórter Bruna Oliveira. Sem Ronaldinho Gaúcho, que está com a seleção, o Flamengo aposta todas as fichas em Wagner Love na estreia da Taça Rio nesta quarta-feira contra o Boa Vista em Macaé. O rubro-negro tem várias modificações para essa partida. Botinelli deve ganhar uma chance no lugar de R10. Rafael Galhardo vai substituir Léo Moura, que sofre com uma lesão no joelho. E Luiz Felipe, o Muralha, fica com a vaga de Ayrton, que fraturou o pé esquerdo e vai ficar 2 meses longe dos gramados. Já estava treinando forte na semana, esperando uma oportunidade, né? E o jogador que está de fora tem que estar sempre bem preparado para quando pintar a oportunidade e aproveitar. A única boa notícia no Flamengo, às vésperas da estreia no segundo turno do Carioca, é a confirmação de Renato. O meia treinou normalmente nesta terça-feira e mostrou que está recuperado de uma gripe. Ele promete ser um dos líderes nesse time do Flamengo, que está cheio de desfalques. A minha liderança ela vem desde a infância, sempre fui assim. Né? Nunca precisei de faixa de capitão ou de alguma coisa desse tipo para poder me impor dentro de campo ou para poder o respeito. O respeito ele vem com o trabalho. O técnico Tite resolveu poupar o volante Ralf da partida contra a Catanduvense nesta quarta-feira. É um jogador que vem seguida, jogando jogos importantes seguidos. Eu tenho também a necessidade de ver o Edenilson na base da equipe, na preparação como primeiro volante. Sem abrir mão, então, ter o jogador tendo algum problema, alguma necessidade dentro do jogo, de ter o Ralf. A notícia boa para a torcida do Corinthians é a volta do atacante Edson ao time. Ele deve começar jogando, assim como Danilo. E Chen Zizal já está na área. O mais novo reforço do Timão iniciou os treinos na academia nesta terça-feira. Mas por problemas burocráticos, o acordo entre o meio atacante de 23 anos e o clube ainda não foi assinado. Mas já está tudo pronto para a apresentação do chinês, que está confirmada para essa quinta-feira. Zizal será apresentado em grande estilo, tal qual o fenômeno Ronaldo, no Parque São Jorge. A TV Lance vai transmitir ao vivo esse primeiro momento de Zizal com a camisa corintiana. Não perca, fique conectado.
O Vasco se prepara para dar a volta por cima. A perda da Taça Guanabara com a derrota para o Fluminense abateu a equipe cruzmaltina. E uma vitória contra o Bom Sucesso nesta quarta-feira seria o melhor remédio para o time voltar a sorrir em campo. Pelo menos o meia Felipe mostrou que está de bem com a bola. Nesta terça, o jogador marcou 2 golaços no coletivo entre titulares e reservas. Na decisão de domingo, Felipe só entrou nos 15 minutos finais da partida. O meia não escondeu a insatisfação por ter sido acionado só naquele momento. E o técnico Cristóvão Borges falou pela primeira vez sobre a reação do jogador. Ele, como você vê, a reação não só dele e de todos os jogadores é inquietação, por vontade de jogar sempre, que tem que ser assim, o comportamento deve ser assim, não pode ser de acomodação. Se fosse de acomodação é que seria estranho. E o Felipe sabe que pode contribuir, claro, e por isso ele estava ali, por isso ele joga. Só que naquele momento eu entendi que se eu fizesse isso mais cedo, ia facilitar demais o jogo para o Fluminense. Não perca no Diário Lance desta quarta-feira uma matéria exclusiva sobre o momento de Felipe como reserva no Vasco. Não é só Felipe que está inquieto no Vasco. Bernardo também vive uma fase de incertezas no clube cruzmaltino. Nesta terça-feira, o advogado do jogador, João Marcos Siqueira, confirmou que a audiência do processo movido pelo meia contra o clube está marcada para o dia 12 de março. Rodrigo Sentar, está chegando a hora da definição do futuro de Bernardo nos gramados. Ele fica no Vasco? Bom, a diretoria do Vasco espera, mesmo antes de qualquer audiência, resolver a situação com o Bernardo numa reunião, aquela reuniãozinha amigável entre a diretoria, os agentes do jogador. É bem provável que o jogador ainda permaneça em São Januário. A grande questão é fazer a torcida considerar o jogador um xodó novamente. Para isso ele vai ter que suar um pouquinho a camisa. Ok, Rodrigo, vamos aguardar. E agora, outras notícias do dia. Roger Federer estreou com o pé direito na ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O suíço número 3 do mundo precisou de apenas 1 hora e 7 minutos para vencer o francês Michael Lodrat por 2-0 com parciais de 6-0 e 7-6. Após mais de 5 meses afastado do Manchester City, Carlito Tevez voltou a vestir a camisa do clube inglês nesta terça-feira. O atacante argentino atuou 45 minutos na derrota por 3-1 para o Preston North End, válida pela Liga dos Reservas da Inglaterra. Tevez jogou a primeira etapa toda e teve atuação discreta, sem participar de nenhuma jogada perigosa. A FIA impediu a alteração no cronograma de testes das equipes Ferrari e Red Bull. Os treinos estão marcados para acontecer entre a próxima quinta e domingo em Barcelona. Por motivos logísticos, as equipes queriam iniciar os testes na sexta-feira e encerrar na segunda, o que não foi permitido pela Federação Automobilística. Valeu, Bósnia! Graças a um gol contra do zagueiro Papak, aos 45 minutos do segundo tempo, a seleção brasileira venceu por 2-1 um amistoso realizado na Suíça. A fraca atuação da equipe, que contou com um apagado Ronaldinho Gaúcho, só colocou ainda mais em dúvida a base que está sendo montada por Mano Menezes. O Lance Total sai de campo com alguns momentos da vitória brasileira sobre a Bósnia e Herzegovina. Pelo menos sorte o Mano tem. Vejo você.